estudarmos os ensinamentos de Jesus, mas também colocar alguns ingredientes de ciência. Vamos ver como a ciência mostra para nós que o que Jesus ensinou tem todo sentido para a nossa vida, para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa performance de viver. O assunto hoje é do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E dentro desse capítulo ele fala de amor o tempo todo. Então a gente quer estudar esse capítulo, amar ao próximo como a si mesmo, à luz da ciência. Por isso, a energia do amor. Nós começamos puxando o texto de Jesus, que ele fala da importância do amor. Nessa passagem, um doutor da lei fez algumas perguntas para Jesus. Quem é doutor da lei? Àquela época, as pessoas que tinham mais conhecimento das leis divinas, dos 10 mandamentos, porque naquela época se tinha a religião onde Jesus vivia, era o judaísmo, e o judaísmo tem como base Moisés, e Moisés são os 10 mandamentos. Então aquelas pessoas que se aprofundavam muito no judaísmo, tinham mais conhecimento dessa religião do que o povo normal, aqueles que recebiam o conhecimento, eles eram chamados de doutores da lei, porque sabiam mais. E eles, ao se defrontar com Jesus, eles achavam que Jesus era alguém que estava ali se aproveitando do momento e que não era o Messias que eles esperavam. Então, toda ocasião para provocar Jesus, eles faziam. E uma dessas, então, um desses doutores, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para encontrar a salvação e possuir a vida eterna? E aí eu quis puxar mais um adendo. Aquele tempo, a palavra salvação tinha vários sinônimos. Ela significava várias coisas. Entre o que significava era iluminação. Então, provavelmente, esse doutor da lei não estava pedindo para que Jesus falasse de salvação, salvar o espírito, mas como eu faço para iluminar o meu espírito, para que meu espírito se torne mais maduro nas questões espirituais, que ganhasse mais maturidade espiritual e que possuísse daí a vida eterna. Então, Jesus, conhecedor das pessoas que era, ele respondeu a pergunta com outra, já que ele era um doutor da lei, perguntando: então, o que é que está escrito na lei? A lei da qual você é doutor. E aí esse doutor respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. É o famoso amar ao próximo, né, como a si mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é o que Jesus resumiu todo o seu ensinamento no amor. Então, aqui, esse doutor da lei colocou para nós: é isso que está escrito que nós devemos fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus disse para ele assim, então: respondeste muito bem, faze isso e encontrarás então a tua iluminação espiritual e terás a vida eterna. Então, esse é o ensinamento em que Jesus realça o amor. Demonstra que o amor é o caminho para a nossa iluminação, para nós ter paz, para nós ter entendimento, ter boa vivência. O caminho é o amor.
E aí nós começamos a nos questionar, né? O que é o amor? O que é o amor? Que vem a ser amor? Todos nós, né, sabemos que amor é um sentimento. Amor é um sentimento. E de muito tempo os espíritos dizem para nós que quando a gente tem qualquer tipo de sentimento, nós geramos uma energia. Então os espíritos, desde o início da codificação, vêm falando isso. Depois, com o passar do tempo, chegamos perto de 1940, quando André Luiz começa a trazer suas obras, e ele fala isso muito, que todo sentimento gera uma energia. E o amor sendo sentimento, cada vez que tenho o amor, que eu produzo esse sentimento, eu gero uma energia dentro de nós. E no final, agora, da década de 90, a nossa ciência passou a estudar mais profundamente essa questão dos sentimentos. E começaram a provar cientificamente para nós que nós temos energia à nossa volta, consegue mensurar, medir a energia. E dependendo de cada sentimento que nós tenhamos, eles conseguem medir a frequência dessas energias, provando tudo aquilo que os espíritos já estão dizendo para nós. Mas nós não precisávamos disso. Basta nós analisar o nosso comportamento. Quando nós estamos fazendo alguma coisa em amor, alguma coisa que gere bem ao próximo, bem a nós mesmos, qual é a sensação que nós temos? Não é uma sensação agradável? Isso quer dizer que nós geramos energias sutis, energias que nos fazem bem. Então nós não precisamos ir para um laboratório, como foi, mas não precisamos ir para nós comprovar isso. Basta nós nos analisar. E aquele momento em que, tomado por uma situação contrária qualquer, nós somos tomados, por exemplo, pela mágoa, pela raiva. Qual é a sensação que nos causa? Mal ou bem-estar? É mal-estar. E, em consequência, se nós ficarmos alguns dias com esse mal-estar, vai afetar a nossa saúde, porque são energias que não são salutares, geradas por nós. Então, o amor é um sentimento e toda vez que eu tenho um sentimento, eu gero uma energia. Isso quer dizer, existe momento que eu não estou com algum sentimento sendo gerado? Não. Eu o tempo todo estou gerando sentimentos. Aqui eu fiz uma relaçãozinha de alguns sentimentos negativos e alguns positivos que vocês não estão enxergando aí, né? Mas isso aqui é para minha colinha, né? Então, sentimentos negativos, mágoa, antipatia, ciúmes, inveja, ódio, remorso. Eu só queria falar isso, que isso é coisa do passado, não é? Nós já somos espiritualizados. Ninguém mais sente isso por aqui, certo? E tem sentimentos positivos, o qual todos nós estamos vivendo hoje. Amor, resignação, alegria, felicidade, né? Então, existem energias boas e energias ruins. O tempo todo nós estamos sentindo energia. Quem é que pode controlar o tipo de energia que nós sentimos? Nós mesmos. Isso quer dizer que nós temos autonomia, livre-arbítrio para sentir. Então, nós temos essa autonomia para controlar os nossos sentimentos. Ok? Vamos seguir. E aí, os espíritos já falavam e a nossa ciência provou também. Da mesma forma que cada vez que pensamos, nós também criamos energias. Então, dentro de nós, nós temos a energia do sentimento e a energia do pensamento. Quem é que controla o pensamento?
Nós. É o nosso espírito que pensa, é o nosso espírito que sente. Então, nós temos o controle sobre essas energias. Mas, que fique claro, isso aqui já está comprovado cientificamente e também, pela nossa vivência, nós conseguimos perceber quando estamos com pensamentos bons, mais calmos, que a energia que nós produzimos é boa. E aí os espíritos falam mais para nós. Se é uma energia, tanto do sentimento quanto do pensamento, essa energia, ela se dissipa de nós, ela sai de nós em forma de frequência. E essa frequência é que vai fazer com que nós percebamos a energia que o outro também tem. Existe a lei de sintonia. Quando as frequências se igualam, é igual sintonizar um radinho, um rádio, coisa que ninguém mais usa. Outro dia estava escutando, eu não ia falar em jogo, mas não vou falar, não vou tocar no assunto. Só vou falar Outro dia eu estava tentando escutar um jogo e peguei o radinho, não estava passando na televisão. Hoje é meu filho, né? Ficou... Mas como? Você usando rádio, tem internet, você pode ver pelo YouTube, coisa... Então, vamos voltar no radinho. Você, quando sintoniza uma frequência, uma emissora no rádio, o que você faz? A emissora está mandando a sua frequência. E quando eu sintonizo o rádio naquela frequência, eu capto o que eles estão emitindo. Assim é igualzinho o nosso pensamento. É igualzinho o nosso sentimento. É da mesma forma. Então, nós estamos sempre criando energias, sempre. E nós controlamos se a energia vai ser boa ou não. Nós temos autonomia de controlar o meu pensamento, eliminar os pensamentos que não são bons, os meus sentimentos que não são bons, e fazer com que melhorem o meu pensamento e o sentimento para que eu tenha energias melhores. E essas energias são salutares, elas permitem um melhor funcionamento, um melhor metabolismo do meu organismo. Alguém já fez alguma refeição discutindo com outra pessoa? Esse alimento faz bem ou não? Dificilmente, na hora da discussão, se estiver fazendo a refeição ali, não vai dar azia, vai fazer mal à comida. Por quê? Porque são energias, tudo é energia, tudo são frequências. Mas essa energia negativa, ela é mais densa do que a energia positiva. E sendo mais densa, ela prejudica o nosso metabolismo, prejudica a nossa saúde. Por isso, quando a gente tem uma aula que a gente fala sobre como surgem as doenças, a gente chega à conclusão que as nossas doenças surgem devido aos nossos pensamentos e sentimentos. Essa é a raiz, a causa de todas as doenças. Então, essas energias que são criadas pelos nossos pensamentos e sentimentos, para que nós consigamos ter um entendimento bem claro, elas são denominadas de energias internas, porque elas nascem dentro de nós, no ímã do nosso espírito, dentro do nosso ser. Pensar e sentir surgem como atributos do nosso espírito. Então, elas são energias que surgem de dentro para fora. Elas surgem internamente. Isso quer dizer que o primeiro a se beneficiar ou se prejudicar com as energias somos nós. Nós podemos ter bons pensamentos e bons sentimentos, vai fazer um bem muito grande para nós. Só que essa energia, depois que ela é criada, é metabolizada, ela vai dissipar-se também à nossa volta. E quem estiver próximo de nós vai perceber. E se for uma energia boa, nós vamos estar ajudando quem está ao nosso lado. Se for pensamentos e sentimentos que não forem bons,
mágoa, rancor, tristeza, angústia, revolta. Nosso metabolismo, porque vamos produzir energia, não tem como eu evitar de produzir, mas é uma energia que vai me fazer mal. E depois que ela vai fazer mal para mim, ela vai fazer mal para quem está do lado. Então, essas energias são energias internas. Posso perguntar se está ok? Está claro? Então, essas energias são produzidas dentro de nós, pelo nosso espírito. Mas também, nós, além de produzir, nós temos outra capacidade. Nós absorvemos as energias produzidas pelas outras pessoas. Então, tudo que vem de fora, aí a gente vai chamar de energia externa. E essas energias externas, elas podem vir de fontes diversas. Vamos colocar aqui. Então, elas podem vir... Eu tentei achar um espírito, não achei, coloquei isso aqui, ó. Dá para... Lembra, não lembra o espírito? Então, se eu estou desencarnado, eu continuo pensando, eu continuo sentindo, então eu continuo em contato com todo ser que pensa e sente, independente se está encarnado ou desencarnado. Então, entre os encarnados, eles se sintonizam, eles produzem energia, absorvem energia entre eles, mas eles passam para nós, entre nós encarnados também. Ou seja, todo ser que pensa ou sente, estando encarnado ou desencarnado, está produzindo energia, está emitindo energia e está absorvendo energia também. Como nós estamos próximos do carnaval, eu coloquei um carinha animado ali, ó. Então, os encarnados também produzem energias e que podem ser absorvidas por nós. A natureza, as energias cósmicas, nós também absorvemos. Nós também absorvemos toda a energia que está vindo até nós. Quem de nós não respira aqui? Oxigênio. O oxigênio é uma forma de nós absorvermos, né, um elemento químico que vai se transformar em energia para nós. Porque se nós não respirarmos, nós não teríamos vida. Então, tem várias formas de energias cósmicas que nós também absorvemos. Existem as energias da natureza também. Tudo que está na natureza emite energias. Desde a água, desde flores, árvores, tudo tem energia. E aí nós colocamos aqui os alimentos também. Nós nos alimentamos para tirar energia, extrair energias que vão ajudar na nossa vitalização. Então vejam quantas energias externas nós temos. Vem de várias fontes. Então tudo que vem de fora é energia externa. E aquilo que nós produzimos dentro de nós é energia interna, do que pensamos e do que sentimos. Então essa absorção e metabolização dessas energias externas, tudo isso faz parte de um funcionamento do nosso organismo, é tudo através de automatismo. Essa parte externa, ela ocorre de forma inconsciente. Eu não tenho controle direto sobre o que vem de fora. Eu tenho controle pelo que eu produzo interno. Mas o externo não. Então eu posso me aproximar muitas vezes de pessoas que estão emitindo energias muito negativas. E eu vou absorver. E aí é que entra a questão da natureza, do nosso funcionamento. Se eu não posso controlar, eu posso até selecionar as pessoas, os ambientes que eu vou, para evitar de pegar muita energia negativa. Então eu tenho
como eu falei, não um controle direto, mas um controle indireto eu até tenho. Porém, isso acontece que eu queira ou não, eu não posso impedir de absorver as energias externas. Vou colocar aqui. Isso que eu estou falando para vocês, isso está em 2 obras principalmente, tem mais, mas eu peguei essas 2 que são muito conhecidas, né? Nos Domínios da Mediunidade e No Invisível. Essas 2 obras falam muito sobre essa questão da assimilação e transmissão das correntes mentais e emocionais. E dizem, essas obras, que tudo isso faz parte das leis naturais. Então, essa questão de eu produzir energia através do pensamento e sentimento é uma coisa natural, faz parte de uma lei. E é igual para quando a gente fala de lei divina, lei natural, é igual para todo mundo. É igual. E elas são regidas, né, de forma severa e inflexíveis. Por isso, quando fala severa e inflexível, não tem aquele, eu vou dar um jeitinho, eu vou produzir uns pensamentos negativos, mas vou dar um jeitinho para não me fazer mal. Não tem. Não tem como eu alterar. É uma lei severa, né, inflexível. É aquilo que vai acontecer se eu fizer a produção de energia negativa através de sentir, vou ter mágoa, vou ter rancor, e não vai me fazer mal. Isso não existe. Vai fazer mal, porque é uma energia negativa, densa, que vai afetar o meu metabolismo. Ela vai afetar o desenvolvimento das minhas células. Então vai me fazer mal. Então tudo que nós falamos até agora faz parte de leis naturais. Essa reação química que a gente vai falar agora, ela acontece o tempo inteiro dentro de nós. Por quê? Então, quando a gente está produzindo energia interna através do pensamento e do sentimento, e estamos absorvendo as energias externas, tudo é energia. Então, as energias, a tendência delas é se combinarem. Quimicamente, elas vão se combinar dentro de nós. Então, a energia que eu produzo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, vai se combinar com as energias que eu estou absorvendo externamente. Seja de um desencarnado, de um encarnado, seja da energia cósmica, da energia da natureza, da energia que eu me alimento. Isso vai fazer uma reação química dentro de nós. Então, essa reação química vai resultar. Então, as energias externas, as energias internas vão reagir e vamos chamar aqui, então, o resultado de energia combinada. Até aqui, ok? Tranquilo? Eu sabia, todo mundo adora a química. Eu sempre soube disso. Essa energia combinada sempre vai ter a carga da polaridade das energias internas. O que é isso? Quando a gente fala polaridade, é positivo ou negativo? A energia combinada sempre vai ter a carga da polaridade das energias internas. Isso quer dizer que se eu tiver bons pensamentos e bons sentimentos, energia positiva, polaridade positiva, eu posso absorver qualquer energia negativa vindo de fora, que na reação química, a energia que tem a carga, né, interna vai anular a outra. Seria isso aqui, ó. Eu tenho energias, né, positivas vindo de fora, mas internamente eu estou negativo. Qual que vai ser o resultado? Energia negativa. Isso quer dizer que se eu estou aqui triste, angustiado,
e vou tomar um passe, o que eu vou fazer com a energia do passe? Eu anulo a energia do passe. Por isso, quando eu for tomar um passe, eu vim em busca de ajuda. Lembra que Jesus ensinou para nós algo muito importante? Buscai e achareis. Batei e abrir-se-á. Então, quando eu busco, eu tenho que fazer a minha parte. Buscar é ação. Jesus não disse assim, fiquem tudo quietinho, não preciso fazer esforço nenhum. Eu resolvo tudo para vocês. É isso? Não. Busque. E você vai achar ajuda. Quando ele diz busque, buscai, é para que nós faça a nossa parte. Estamos tristes, angustiados por uma situação. Temos que achar meio de resolver isso. Mas não ficar produzindo sentimentos e pensamentos angustiantes, porque aí nós vamos criar energia negativa que vão anular toda a ajuda que vir. A ajuda vai ser mínima se eu não fizer a minha parte. Por outro lado, se eu tiver energias negativas chegando a mim e eu tiver positivo, toda a energia combinada vai se transformar em energia positiva. Isso é ciência pura. É isso que os espíritos ensinam para nós. Se eu posso controlar meu pensamento e sentimento, e eu ficar com pensamento e sentimento negativo, não é castigo de Deus que eu vou sofrer daí. Não tem nada de castigo. Porque eu tenho a minha liberdade para agir, para buscar. Isso aqui é uma reação química que eu queira ou não está acontecendo dentro de mim o tempo inteiro. Vamos pegar aqui uns desenhos para a gente entender. É tipo um teste, tá? Eu estou aqui de forma positiva com os meus pensamentos e os meus sentimentos. Está ocorrendo reação química o tempo inteiro aqui dentro. E aí, vem alguém triste. Parece que está triste ou não? Parece, né? E aí ele começa a me contar umas histórias tristes para mim, passar energia negativa. Se eu estiver bem equilibrado com meus pensamentos e sentimentos, a energia dele não vai me afetar. E eu vou pegar a energia dele e vou transformar ela em energia positiva. Como ao mesmo tempo ele também está recebendo a minha energia, no início ele está negativo. O que ele está fazendo com a minha energia que está voltando para ele? Ele está transformando em negativa. Mas se eu começar a conversar, tentar mudar o pensamento e o sentimento dele com ideias melhores, ele começa a mudar a sua vibração e com o que eu estou passando para ele, ele vai sair de perto de mim muito melhor do que quando chegou. Madre Teresa de Calcutá fala isso para nós. Não deixe ninguém chegar perto de você e que não saia depois melhor do que chegou. Para isso, nós temos só isso que nos manter com pensamento e sentimentos bons. Para poder eliminar as energias que estão por aí de forma negativa. Vocês conhecem alguém que está hoje gerando energia negativa? E o que a gente diz como compromisso, como a missão de todo espírita? Não é ajudar. Nós conseguimos ajudar muitas vezes sem dizer nada. Basta nós nos mantermos equilibrados em nossos pensamentos e sentimentos. Esse que parece revoltado, se esse também vem falar um monte de coisas revoltosas, né, para nós, e nós nos mantermos equilibrados, o que vai acontecer? Nós anulamos a energia que está vindo dele para nós,
E ainda vamos ter força para ajudar ele a mudar. E quando alguém, de forma positiva, se aproxima de nós, vai ser aquela conversa que a gente não vê a hora, né? E conversa, e não tem fim. É uma coisa melhor do que a outra para conversar. Tem aquele que é indiferente. Tem hora que está bom, tem hora que está ruim. Se nós nos mantermos equilibrados, nós vamos estar ajudando ele o tempo inteiro. Isso quer dizer que qualquer um que se aproximar de nós vai estar sempre se sentindo melhor. Isso depende só de nós. Então, tudo que está no Evangelho, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, eu estou traduzindo de forma científica para vocês. Agora, ao contrário, temos um amiguinho aqui que está negativo em seus pensamentos e negativo em seus sentimentos. E aí ele encontra aquele camarada triste. Como é que ficam os dois? É um Deus acuda, né? Um deixa pior o outro. O revoltado, mesma coisa. E quando vem alguém nos ajudar, a gente não vê a hora da pessoa ir embora. Porque não combina os pensamentos. E esse aqui tem hora que ele for bonzinho, não vai combinar. E a hora que ele for ruim aqui, ele vai combinar. Isso quer dizer que nós podemos contaminar um monte de pessoas à nossa volta, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na rua, onde a gente estiver. Cientificamente é isso que acontece. Então, em seguida a esta reação química, ocorre a metabolização dessas energias pelos nossos corpos. Então, uma vez que houve a reação química, toda a energia vai ficar com a carga, a polaridade que eu tiver. Então, após essa metabolização pelos nossos corpos material e espiritual, ela vai começar a se irradiar à nossa volta, formando a nossa aura. Então, de acordo com o que eu estou pensando ou sentindo, eu posso ter uma aura de energia positiva ou uma aura de energia negativa. Agora, vamos apelar para vocês que são os cientistas também. Quantas vezes você se aproximou de alguém e se sentiu tão bem? E outras vezes se aproximou de alguém e se sentiu tão mal? Porque aquela pessoa estava emitindo energias que não eram boas. Ou o contrário, né? Nós estávamos mal e alguém com energia boa e nós se sentimos mal por causa disso também. Então, ao entender esse mecanismo que nós explicamos agora, nós podemos afirmar, isso é uma afirmação, que para nós o mais importante é cuidarmos das energias internas. Aqui nós temos controle. E aqui muda tudo que vem de fora. E aí, a gente não vai poder dizer assim, eu fiquei ruim porque fulano veio na minha casa. Porque me encontrei com fulano, daí eu comecei a passar mal. Não, a culpa não é dele. A culpa é nossa. Porque nós não conseguimos transformar a energia que ele nos emitiu. Então, sempre eu tenho que cuidar dos meus pensamentos e sentimentos, porque é essa carga que vai prevalecer sempre. A energia interna que vai mandar sempre na polaridade das reações químicas. Eu estou sendo muito confuso ou não? Está claro? Então, isso quer dizer que se tivermos pensamentos e sentimentos com carga positiva, nós sempre estaremos bem. Então, com esse entendimento, não devemos culpar as outras pessoas quando nos passarem energia negativa, né? Nós já falamos disso. Vamos contar uma historinha muito conhecida de vocês, chamado ausência. Um professor disse assim, eu vou provar para vocês que se Deus existe, então ele é mau. E o professor perguntou, Deus criou tudo que existe?
Deus criou ou não? Sim ou não? Sim, né? Se Deus criou todas as coisas, então ele criou o mal também. O que significa que Deus é mau. E aí, ele estava com os alunos falando sobre isso. Aí um aluno, dá licença, professor, e perguntou: o frio existe? O que vocês acham? O frio existe? Aí o professor: que tipo de pergunta é essa? Claro que existe. Você nunca passou frio? E o aluno: na verdade, o frio não existe. O frio é a ausência de calor conforme as leis físicas. Você não mede a intensidade do frio, você mede a intensidade de calor. Isso quer dizer que fisicamente o frio não existe. E o aluno foi insistindo: a escuridão existe? E aí o professor: claro que existe. E o aluno disse: está errado de novo, professor. A escuridão também não existe. A escuridão é a ausência de luz. A gente mede a intensidade de luz. A gente não mede a intensidade de escuridão. Não tem como medir escuridão. Então o aluno afirmou: então o mal não existe. Como a escuridão e o frio, Deus não criou o mal. O mal é a ausência do bem. É o resultado do que acontece quando o homem não tem amor de Deus presente em seu coração. E aí o professor: quem é você para estar falando isso, né? E aí ele só disse assim: o meu nome é Albert Einstein. Todos nós sabemos depois, né? Isso enquanto ele era aluno. Então essa história nos remete a essa questão aqui, ó. A escuridão é a ausência da luz, como a gente viu ali. Então a energia negativa, ela só está presente onde tem ausência de energia positiva. A partir do momento que começamos a produzir energia positiva, nós eliminamos automaticamente a energia negativa. Isso quer dizer que se nós melhorar o nosso pensamento e sentimento, automaticamente nós deixamos, né, de fazer existir em nós a energia negativa. Isso demonstra para nós que a energia positiva, ela tem um potencial atômico muito, mas muito superior à energia negativa. Que basta nós ter um pouco de vontade para fazer o bem, que nós eliminamos a energia negativa. Lembra daquela pergunta 909, né? Não, 919 do Livro dos Espíritos, aonde os Espíritos respondem para Kardec quando ele pergunta se a gente precisava fazer muito esforço para fazer o bem. E aí os Espíritos responderam: esforço insignificante. Ou seja, a hora que você começa a fazer um esforço, que eu não consigo mensurar o que é um esforço insignificante, mas é um esforço mínimo, eu já começo a eliminar as energias negativas de dentro de nós. Então, nós podemos receber energias negativas emitidas por outra pessoa, mas essa não vai continuar sendo negativa, porque nós podemos transformar ela em positiva. Aí eu pergunto para vocês, nós falamos tanto em caridade, nós sair por aí espalhando energia positiva, eliminando um monte de problemas para as pessoas só onde a gente passar, isso não é caridade? Então, essa energia negativa vindo de outras pessoas somente vai continuar negativa se a nossa tiver negativa. Então, nesse caso, a culpa não é da outra pessoa, a culpa é nossa. Porque somos indisciplinados na forma que pensamos e sentimos. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai. Vigiar o quê? O que pensamos e sentimos.
Aonde nós andamos, então, nós deixamos um rastro de energia, porque nós irradiamos o tempo todo à nossa volta as energias oriundas do que pensamos e sentimos. Então, aonde a gente for, nós estamos espalhando essa energia. Em muitos ambientes que a gente vai, que está negativo, a gente dilui um monte de energia negativa que ali está. Lembre-se, pessoas feridas ferem os outros. Pessoas chatas chateiam os outros. Pessoas amarguradas amarguram os outros. Mas pessoas curadas curam os outros. Pessoas amadas amam os outros. E pessoas transformadas transformam os outros. Ou seja, nós somos aquelas pessoas que podemos mudar o que estiver à nossa volta. Sem dizer nada. Apenas pensando e sentindo coisas melhores. Então, onde quer que passemos, nós sempre vamos deixar o nosso rastro de energia. Por isso, lá no ambiente de trabalho está tenso, está difícil. Pare um pouquinho. Se recolha em pensamento. Ore. Para que você consiga se manter com pensamento e sentimento equilibrado. Você vai ver que as coisas se resolvem muito mais rápido. Agora, se você entrar na neura e na discussão dos outros, vocês não chegam a lugar nenhum. E se chegarem, vão chegar feridos. Então, nós podemos mudar todo lugar que nós estivermos. Nós temos muita energia para distribuir, se nós quisermos. Isso pode ser considerado caridade? Não tenham dúvida. Sempre que vocês estiverem em um ambiente e que vê que precisa alguém harmonizar aquele ambiente, que sejam vocês, que seja cada um de nós, que sejamos os responsáveis por harmonizar os ambientes. Reforçando, se estivermos irradiando energia positiva, onde quer que estejamos, nós estamos destruindo energia negativa. E aí vem aquela questão, tem energia negativa hoje por aí? Andando solta por aí? Como tem? Está faltando pessoas para eliminar a energia negativa. Está faltando gente. E aí nós temos essa pessoa, o Gandhi, que disse para nós assim, se um único homem chega à plenitude do amor, ele neutraliza o ódio de milhões. Tem muita gente espalhando energia negativa. Mas se um homem consegue a plenitude do amor, ele neutraliza o ódio de milhões. Porque a energia do amor é muito mais potente que a energia negativa. É isso que nós temos que ficar claro para nós. No Evangelho, um outro capítulo que eu peguei aqui para a gente utilizar também, o capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro de coração. Jesus fala para nós, nesse capítulo, algo muito importante, para nós cuidarmos daquilo que produzimos dentro da nossa alma. E aí ele arremata dizendo assim, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. É isso que o contamina. O que sai da nossa boca? Fruto do que pensamos e do que sentimos. Tem um ditado popular que diz assim, me dizes com quem andas e direi quem és. E a gente diz assim, pela lei de afinidade, Me dizes o que pensas que direis com quem andas. Então, entendendo todo esse mecanismo que nós falamos até agora, Jesus tinha razão quando ele disse, afirmando, para o doutor da lei, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos, nós salvamos o nosso espírito dos sofrimentos.
e permanecemos em paz, iluminados. Para encerrar, vou contar uma historinha bem rápida desse livro aqui, Alvorada Cristã, que é um livro de historinhas que é excelente para ser utilizado nos evangelhos no lar, que a gente faz em nossa casa. E ele conta uma história chamada A Arma Infalível. A história é assim: uma pessoa foi despedida, um homem foi despedido e ficou revoltado. Então ele ficou com aquele pensamento negativo, revoltado, pegou e escreveu uma carta muito mal criada para o seu chefe. Aquele chefe da oficina que ele foi despedido. E quando o chefe recebeu aquela carta e leu, aquele pensamento, aquela energia negativa que estava concentrado naquela carta, cheio de ameaças para o chefe, né? Ele, de forma inadvertida, absorveu toda aquela energia negativa. E a partir daquele momento ele passou a agir de forma diferente. Ele, de repente, já encontrou o subchefe na oficina e descarregou uma ira enorme só porque viu uma pequena peça caída ao chão. Aquele subchefe também não estava prevenido em seus pensamentos e sentimentos, absorveu aquela carga de energia e passou a manhã toda maltratando os demais funcionários. Ficou neurastênico, né, fazendo coisas que não devia. Na hora do almoço, quando ele foi para casa, quando ele encontrou-se com a esposa, ele, de repente, deu uma bronca na esposa porque viu um dos sapatos dele mal engraxado. Discutiu com a esposa. A esposa, que também não estava controlando bem seus pensamentos e sentimentos, absorveu aquela energia. E aí ela passou a agir de forma agressiva e violenta. E aí ela descontou na empregada. Falou horrores para a empregada. A empregada não tinha onde para quem descarregar. Foi lá e deu um chute num velho cão que estava no canto. E aquele cão saiu de forma, né, desesperada para a rua, mas agressivo, porque ele agasalhou também uma carga negativa. E quando ele cruzou o portão, ele encontrou a vizinha a qual ele mordeu. Essa vizinha ficou totalmente também transtornada, revoltada, e foi levada a uma farmácia próxima, aonde descarregou no enfermeiro, cuspiu fogo nele, como está ali no desenho, falou muita coisa para ele. E aí esse enfermeiro, à tarde, foi embora. E chegou em casa com aquela energia negativa, agasalhando aquela energia negativa, e descarregou em sua mãe, que ele tinha que cuidar dela, ele não tinha tempo para outra coisa, porque a mãe tomava tempo. Passou tudo isso para aquela mãe. E a mãe falou para ele assim: meu filho, eu sei que te causo muito problema. Eu sou empecilho na tua vida. Mas tem outras coisas que eu queria agradecer a Deus por você. Vamos fazer uma prece? E aí convidou o filho para fazerem uma prece. E quando fizeram a prece, aquela energia dissipou-se. Desapareceu aquela energia negativa. Porque a energia positiva dilui a negativa. E aquela prece, então, a hora que o rapaz limpou as energias negativas e voltou a ter energia positiva, ele abraçou a mãe chorando, dizendo: não é isso não. Não quero que você pense que você me atrapalha. Então, ao final, aquela projeção destrutiva, aquele ódio, morreu dentro de um lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Aí, para nós refletirmos agora, nós somos os que criam as energias negativas ou somos aqueles que eliminam as energias negativas? Nós criamos, às vezes, confusões,
criamos pensamentos e passamos essas coisas negativas para os outros, ou quando aquela coisa negativa chega a nós, nós oramos pedindo para que aquilo se dissipe, para que aquela energia não continue existindo. Qual desses nós somos? Os que agasalham energia e transferem energias negativas, ou aquelas que quando chega qualquer coisa negativa até nós, ali morre. Lembremos, energia positiva elimina energia negativa sempre. Não é de vez em quando, não. Sempre. É uma lei natural. Lembrando de Gandhi, mais uma vez, se um único homem chega à plenitude do amor, ele neutraliza o ódio de milhões. Talvez nós não consiga chegar à plenitude do amor, mas fazer um esforço insignificante para que o amor comece a entrar em nós, nós já neutralizamos as energias negativas de muita gente que estão à nossa volta. Então, se queremos salvar o nosso espírito e evitar inúmeros sofrimentos, nós precisamos urgentemente amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Isso é urgente. Muita paz, muito obrigado. Agradeço por vocês terem vindo a ouvir as nossas reflexões sobre o amor, a energia do amor. Tudo que nós falamos aqui tem muito a ver com o nosso dia a dia. Tem muito a ver com o Evangelho de Jesus. Só que explicamos de uma outra forma, juntando um pouco das nossas ciências, das descobertas atuais. Muita paz a todos. Muito obrigado.